Galera, acontece que no episódio número 7 da segunda temporada de Tsukimichi, você deve estar falando, pô, 7, Bino, tá voltando? Tô voltando um pouquinho porque eu não comentei esse episódio e tiveram algumas coisas que foram cortadas, tá? Então a gente tá aqui pra conversar sobre isso, eu não tô aqui pra deixar vocês mais informados de Tsukimichi, esse é o meu papel. Teu papel é deixar o like aí pra ajudar pra caramba a gente, tá? Se você curte essas coisas que eu trago aqui. Então beleza, vamos lá pro direto momento onde as novas espécies iam migrar pra cidade de Azora, né? Só que tem um detalhe aqui que ninguém sabe porque não foi comentado, que era a perspectiva da Emma, a orquezinha, sobre o Makoto, ou sobre tudo. Ela provavelmente é a serva prestativa, leal, fiel, ela quer que o Makoto se comporte muito mais como uma eminência, né, como um senhor, mas no fundo ela aprecia muito ele como um deus. Ela inclusive é considerada pelos membros do povo dela como se fosse um messias, né, por ter entrado em contato com o Makoto, graças àquela intervenção que ela encontrou o Makoto lá no início, quando ele foi descartado pela deusa, o Makoto trouxe ela para Azora e acabou que ela trouxe o povo inteiro para essa terra fértil, para um lugar de muita prosperidade. Portanto, todos os membros da raça consideram ela como uma espécie de salvador e messias, né? E da mesma forma, a fé existe no coração dela. Por isso ela se concentra muito no Makoto como se ele fosse um homem que parecesse ser mais próximo de Deus. Então já prepara aí pra gente entender muito mais o que aconteceu sobre todos aqueles monstros que apareceram, né? A gente vai falar sobre algumas coisas que não foram contadas ali dos monstros e também de outras perspectivas, tá? Prepara aí o coração e vem comigo, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, entrando já na parte da Emma, continuando o que a gente começou, né, aqui na introdução do vídeo, cara, as habilidades da Emma são muito fora do comum do ponto de vista humano. Mesmo que ela seja uma orc pequenininha, ela ainda é capaz de fazer qualquer coisa para salvar os feridos, criar alimentos, curar doenças, repelir inimigos, qualquer coisa que seja um ato que escapa da compreensão humana pelo seu povo. E o Makoto, pô, pode depositar a fé dele nela, né, no coração com relação a isso, considerando que esse é o caminho certo. Mas ela pensa o seguinte, o Makoto é o cara que vai levar para o caminho, a pessoa que vai guiar eles rumo a um futuro próspero, onde todos seriam capazes de sorrir. Por isso que ela quer que ele se comporte mais como uma eminência, como um deus, como a gente tinha falado, e não tanto quanto um humano, embora ela ainda fique infinitamente feliz em saber disso. A confiança entre eles começou a crescer, e isso até fazendo com que ela pudesse conversar com ele de uma forma mais casual, não precisasse se referir a mestre e tal, como se estivesse entre amigos mesmo. E isso que são sentimentos verdadeiros, meu bom. Mas, indo para uma outra parte aqui, a gente vai ver quando o Makoto encontra algo diferente lá em Azora. Quando ele chega lá, de imediato, é a primeira vez que ele sente uma temperatura lá, tipo, muito diferente, né? A gente já tinha visto no outro episódio que as coisas já estavam ficando complicadas, porque a temperatura já estava oscilando demais, às vezes chovia, às vezes estava muito quente e tal. Dentro desse mundo ilusório, isso não é de se acontecer. Na verdade, tipo assim, o que a novel fala é que isso estava se repetindo frequentemente. Esse é um dos motivos pela quais ele estava saindo frequentemente dessa cidade. E assim, se a gente for parar pra pensar, enquanto o verão terminava naquele lugar, era melhor no outro mundo. Mas o que o Makoto não levou em conta é que esse lugar não tinha as estações bem definidas. Esse calor continuou se prolongando durante dias, semanas, sem sinais de que outra coisa ia passar, ia simplesmente desaparecer, e é muito prejudicial a gente ficar no calor. Quem mora aqui no Rio sabe como é que as coisas são, tá? Quando o Makoto foi para visitar esse lugar específico que estava muito quente lá, ele estava nas férias de verão da escola, por isso que eles tiveram vontade de ficar aqui por semanas sem precisar se preocupar com as aulas lá e tal. Teve uma galera que não sabia muito disso, né? Ele não tinha as obrigações decorrentes do trabalho dele. Sobre o papel do Shiki na agricultura nesse mundo agora, ele é um mágico que se especializou bastante no magia da terra e alquimia, cara. Então, graças às memórias do Makoto, que foram encontradas armazenadas naqueles recipientes refratários ali, a gente sabe que a Tomoe estava guardando para ele e tudo mais. Então, o Shiki, ele entendeu muito mais de agricultura a partir das memórias do Makoto. Viu o mundo moderno, como tudo funcionava. Ele começou a instruir os orcs sobre o jeito certo que deveria ser tratada a terra. Ele explicou a eles todos os perigos da monocultura, dos ciclos de descanso da terra e até ensinou a todos eles um tipo de magia específico para que essa terra esteja ainda mais fértil do que ela era antes. Ser capaz de ter um resultado muito bom, cara, foi o que, por causa disso daí, desses assuntos, que a economia de Azora
começou a gerar, começou a se tornar mais próspera e também a terra cada vez mais fértil. As colheitas eram feitas literalmente em questão de semanas e isso gerava um grande benefício e lucro total para a cidade. Todos podiam comer e vender as frutas. Mas ainda assim, voltando para as mudanças climáticas, a gente infelizmente não sabe por que exatamente que isso estava acontecendo. Então, por ser capaz de encontrar a solução para isso, a Tomoe até disse que ela ia experimentar tudo com o Makoto, saber o que quisiam fazer. Isso a gente comentou no vídeo passado. Nas semanas seguintes, eles abriram vários portais aí em vários lugares e não fecharam eles durante algum tempo. Eles queriam estudar a maneira exata de como eles poderiam parar com todas essas mudanças. Porque assim, se a gente for parar a pensar, o terreno ali, no geral, a qualidade de magia do Makoto, tudo que existe no local, ou talvez na vegetação, na fauna, na flora, poderia estar afetando o clima. Não sabiam o porquê e queriam exatamente descobrir o exato negócio que estava fazendo isso. Na semana seguinte eles se dedicaram a fazer, portanto o tempo começou a variar. E às vezes chovia demais, às vezes eles eram espancados com o calor intenso do Rio de Janeiro, entendeu? E às vezes eles simplesmente pegavam neve. Nunca vi neve, cara, mas um dia eu vou ver. Agora, mudando um pouquinho do assunto, cara, uma outra parte é a espada que a heroína carrega nas costas. Ela é de uma qualidade incrível, tá? Como a gente já mencionou aqui algumas vezes, ela é um material que não se quebra facilmente. É feito de componentes muito raros e muito difíceis de encontrar. Segundo a própria heroína, ela não consegue liberar nem metade do verdadeiro potencial da espada nas mãos dela. E ela aspira a alcançar um dia um nível superior para poder aprender a manipular plenamente o poder dessa espada. Lembramos rapidinho que foi dito nos últimos meses aí, o que a Hibiki aprendeu foi justamente que não importa o quão alto seja o seu nível, mas sim como você consegue utilizar o poder que você acumulou, e isso se reflete especificamente no seu nível. Só um lembrete de que a Hibiki esteve sob os cuidados lá de Azoro e tal, um tempinho, recebendo treinamento físico e culinário, né? A Miu estava junto por 3 meses, o mais rápido da vida dela, mas isso já faz um diferencial, né? Talvez ela não tivesse muita coisa para fazer, ficou por lá. Agora, outra crise que apareceu também foi a crise das bananas, mano. Pois é, o mundo de Azora, cara, tinha uma árvore peculiar produzindo muitos, tipo assim, muitos bons produtos mesmo, sendo bananas um desses produtos. A gente já falou da crise da macieira que teve no último episódio aqui que a gente falou, né? Mas a banana em si, que aparece bastante inclusive nesses episódios, era uma fruta muito apreciada pelos orcs e muitos outros habitantes. Chegaram a ser consideradas até um tesouro, porque eles não tinham banana lá. Só que tinha um certo problema. As bananas, elas não têm sementes. E uma vez que essas árvores davam frutos, elas começavam a morrer. E assim, teve uma crise absurda. Porque todo mundo ficou com medo que essa fruta ficasse extinta em breve. Quando o Makoto ouviu sobre essa situação da galera estar com medo, porque não tem semente para plantar, eles começaram a sugerir várias ideias lá. E ele não sabia exatamente como cultivar as bananas que tinham evoluído sem semente. Mas ele pensou em fazer enxertos, né? Tipo replante, né? Se lembrando de como as árvores eram todas cultivadas a partir dos brotos, das raízes próprias, entendeu? Dessas coisas lá. É tipo pegar uma folha e plantar, sacou? Ou algo do tipo. Então ele começou a fazer isso e acabou que deu certo. Ó, a Miu também causou muitos problemas pros artesãos, cara. Quando o kimono dela rasgou lá, né? Que a Hibiki, sem querer, o cachorro dela comeu o kimono e tal. E ela foi muito atrevida. Ela pediu pra eles consertar e também que fizessem o mais forte pra resistir a algumas coisas, alguns abusos no futuro. E isso deixou os anões muito perplexos, porque se tratava de um pedido muito difícil, de criar roupas bonitas e confortáveis pro dia a dia. Também resistindo ao rigor de todas as batalhas, né? Porque normalmente a gente está acostumado com aquilo. Você quer resistir, é uma parada pesada, armadura mesmo, não uma roupa convencional. Agora, sobre os alados que apareceram, né? Vamos pro lado da galera que começou a aparecer para tentar entrar em Azora, né? Querer ficar lá um pouquinho. Sobre os alados, cara, eles possuíam algumas características especiais na raça. Basicamente um sistema que discriminava a hierarquia bem definida lá dentro. As asas desses seres eram divididas em 4 tipos diferentes. Asas de pássaro, asas de morcego e em cores variadas também. De acordo com as suas habilidades de combate e habilidades físicas, cara, eles recebem trabalhos específicos dentro da sua hierarquia, como o deserto é um lugar incrivelmente perigoso, então os mais úteis ali, a galera que conseguiu suportar, possuíam umas posições hierárquicas superiores, iniciando assim uma certa discriminação lá dentro. Artesãos e cuidadores de crianças estavam na base da hierarquia ali, porque eles não eram vistos como capazes de realizar trabalhos corretos, para tu ver como é que era o negócio ali, né? Na sociedade eles eram simplesmente descartados e buscavam um lugar para prosperar,
os alados se depararam com várias condições oferecidas pelo Makoto, e mesmo que eles estivessem desconfiados no futuro, eles estavam dispostos a aceitar até as piores condições de trabalho que o Makoto desse. Eles estavam até prontos para se converter escravo lá do Makoto e tal. Só que, surpreendentemente, o Makoto não é assim. Então ele ofereceu a eles uma autonomia, condições justas, algo que eles não conseguiram nem acreditar de verdade. No final do dia, eles estavam felizes da vida, voando sobre tudo ali, sobre o Makoto. Dessa vez, mano, o momento que eles entraram na sala onde o Makoto estava lá sentado na cadeira, pô, ele inclinou a cabeça pra falar com os caras, pô, os bichinhos estavam tudo felizes. Até a Ema viu que não tinha necessidade de repreender eles pelas coisas que eles estavam fazendo, porque o Makoto liberou, né, eles pra fazerem o que eles quisessem, então não tinha problema nenhum. Só que assim, antes de acontecer isso tudo, né, do Makoto falar com o pessoal, a Ema queria um comportamento mais cavaleiro do Makoto. Então ela até disse pra ele pra esperar no quarto e tal. Só que assim, ela contou pra ele que essas entrevistas tinham que ser realizadas no local mais majestoso do castelo, mais lindo, um lugar que tinha um espaço absurdo, onde as pessoas se sentiriam, tipo, a magnificência, né? Falar, pô, um negócio magnífico tá aqui, o senhor dela, o Makoto brabo. Só que, cara, o curioso nessa situação é que quando o Makoto viu o lugar onde eles iam realizar as reuniões, ele disse pra Ema, não quero, vamos fazer isso num lugar menor, menos luxuoso, num quarto pequeno, né? Só com uma mesinha, e só isso vai ser o suficiente para realizar essas entrevistas. E não precisava de toda essa magnificência, todo esse negócio todo, não, cara. Mesmo num trono gigantesco no centro, ele não precisava, porque o negócio era que a Ema, por exemplo, queria fazer com que as pessoas acreditassem que o Makoto era o rei, mas ele gostaria de ter um relacionamento mais igualitário perante aqueles com quem trabalharia, moraria com eles mais tarde. E olha, isso é magnífico mesmo, ele se torna magnífico sem querer ser magnífico, porque pensa só, ele foi muito humilhado pela deusa e jogado no lixo como se não fosse nada, só um inseto feioso, e ele não vai fazer isso com as outras pessoas. O Makoto, ele traz a igualdade pro mundo, ele, mano, cria um negócio ali que todo mundo pode conviver bem junto e não precisa ter essa parada de discriminação nem nada, entendeu? E isso é incrível, a mensagem que ele passa nessas partes é um negócio que não tem nem explicação. Beleza, então eles se mudaram pra uma sala menor e tal, ficaram lá. E mesmo assim, a Ema queria que eles tivessem um comportamento um pouco mais nobre. Então ela foi lá e falou para eles se sentarem na área de trabalho, esperarem até os convidados chegarem e tal. Só que pelo contrário, o Makoto ele não podia ter esse tipo de comportamento. Depois que a Ema saiu, ele só se levantou da cadeira para receber os convidados em pé, saiu apertando a mão de todo mundo, e isso permitiu que eles tivessem uma proximidade muito boa. Uma atitude que, mesmo que fosse muito respeitosa, né, com todo mundo e tal, a Ema ficou com certo aborrecimento ali, porque o Makoto tinha que se comportar com mais dignidade para ela. Mas isso é que é ser digno, não como uma pessoa tão submissa, né? Ela pensava que ele estava sendo submisso. Afinal, todo mundo precisava do Makoto, né não? Tipo assim, pô, eu preciso dele para sobreviver, para ter uma vida melhor, para morar em Azora. Mas não quer dizer que ele precisa ser uma pessoa super tosca, entendeu? Super escrota. Não, pelo contrário, ele vai ser um irmão que vai abraçar todo mundo. Então, uma última coisa que rolou foram os emissários, que vieram falar de certas representações ali, dos homens, né, nas laterais, que podia acreditar que o Makoto era o único senhor dessas terras, porque já tinham conhecido, inclusive, uma mulher muito digna e poderosa. Eles não estavam botando muita fé. Essa mulher tinha uma atitude autoritária, né, com perfeição, e aí eles pensaram pro Makoto, pô, teoricamente, numa classificação aqui, o Makoto tá acima dessa mulher, e deveria ser alguém pior do que ela. Só que quando eles viram que o Makoto não era assim, era uma pessoa legal, uma pessoa compreensiva, eles duvidavam até que eles fossem o chefe dessa parada toda. Bom, sobre outra coisa, as górgonas também, acontece que elas têm uma capacidade de petrificar basicamente tudo ao redor, até a própria comida, mas tem habilidade racial que permite que elas superem esse pequeno inconveniente, podendo comer a comida petrificada. Então tá show, não teria problema. E detalhe, elas ainda conseguiriam absorver os nutrientes disso. O único problema visto no ponto de vista delas é que a comida parece simplesmente horrível e não recomendaria outra coisa elas comerem isso daí. As suas habilidades de petrificação também não funcionam com membros da mesma espécie, mas sim com o ambiente delas ali. Portanto, elas sempre têm que usar essas bandagens na cara que elas usavam ali para poder fazer as coisas. E mesmo que os olhos delas sejam privados da visão, os seus cabelos são incrivelmente sensíveis, o que permite elas saberem o que está acontecendo ao seu redor. É mais do que um nível demolidor isso daí, tá? Elas conseguem distinguir as coisas que estão perto delas através do cabelo. As
Górgonas, elas nunca se importaram com aparência, coisas, né, nem na raça delas. Sempre pegam a semente que um homem vai dar lá para poder nascer outra Górgona. Portanto, depois desse fato, elas nunca olharam nos olhos dos mesmos homens, porque, né, se elas fizessem isso, elas iam petrificar o cara. Não importa se ele era humano, semi-humano ou algo assim. Se ele tivesse se fosse um cara viril que pudesse dar filho, elas aceitavam. Só que o Makoto falou pra elas pra tirarem os curativos, tirarem as vendas, do nada. A Emma não ficou tão calma quanto ela ficou no anime que apareceu com isso. A gente viu uma parada diferente. Ela se tremeu um pouquinho na novel, entendeu? Ela disse pra não subestimar o seu mestre. Só que a verdade é que na novel, cara, ela disse isso com um pouco de dúvida, com um pouco de incerteza. Tipo assim, subestima não, mano. Será que vai dar ruim pro Makoto? Ela não tinha a menor ideia se o Makoto seria afetado ou não por isso. Só que graças a Deus que ele não foi. Quando o Makoto contou, falou, pediu que fosse feito logo e tal, ela viu através da presença dele que não aconteceu absolutamente nada. E isso permitiu que a Emma tivesse mais calma, respirasse e retornasse àquela atitude de líder dela, né? A pessoa que exige respeito. Os próximos que entraram foram as fadas. As pessoas que estavam representando a espécie das fadas eram literalmente seus próprios reis. E a atitude deles era bastante infantil, digamos assim. Então poderiam, portanto, apreciar a maioria das pessoas dessa raça. Só que eles vieram para esse lugar principalmente porque eles precisavam de uma outra coisa. Do pólen que as flores daqui poderiam entregar. Justamente para que eles pudessem fabricar coisas incríveis, requintadas com a fauna desse lugar. Só que depois que eles acabaram falando isso daí, mano, a Emma já falou para eles saírem desse lugar antes de cortar a cabeça deles, que até disse um comentário adicional. Ela disse que se eles realmente querem participar, né, de morar em Azor e tal, e são tão incríveis quanto eles afirmam ser, eles vão ter que voltar para o mundo deles, terminar a guerra que está acontecendo lá, vencer essa guerra, e aí quando eles voltarem aqui, eles passariam pelo processo de novo de ser aceito, porque também não dá para aceitar alguém em guerra, né? Imagina, se todo mundo começa a atacar a Azora. Então eles disseram, beleza, tudo bem, a gente vai fazer isso. E eles não foram especificamente rejeitados, mas eles iriam entrar num período de avaliação que aconteceria posteriormente, de acordo com os resultados, eles seriam aceitos ou não ali dentro. Eles são bons, poderosos heróis aí de guerra, que são mais ou menos tudo o que poderia oferecer para eles, então acredito que eles sejam aceitos no futuro sim. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu finalizo por aqui. Cara, eu me amarrei, né, mais uma vez em trazer esse vídeo pra vocês. Sei que a gente pulou um pouquinho, voltamos um pouquinho no tempo, mas, cara, mesmo assim, acho que essas curiosidades não podiam ficar de fora. São curiosidades bem interessantes e que acaba que a gente vai vendo aqui, né, com o passar do tempo, as histórias vão mudando e a gente vai vendo que tem algumas coisas que estão sendo retiradas. Não que façam muita diferença, não tem muita importância na história, mas são curiosidades bacanas da gente ver e sempre complementam cada vez mais pra galera que gosta de saber de tudo, né? Então, se você curtiu, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra muito mais curiosidades de Tsuki Meshi. Logo, logo a gente tem episódio 9, 10, 11 e lembrando, vai ser 25 episódios, cara, é direto, então a gente vai acompanhar tudo até o final. Tamo junto sempre, família, beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!